Convite à reflexão número 95. Lutas abençoadas. Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Meu nome é Fernando Gonzalez, falo em nome do Grupo Edgar Armon. Que a luz do Mestre Jesus continue a iluminar o nosso caminho. Trago para vocês o tema Lutas Abençoadas, baseado no capítulo 13 do livro Ilumina-te, psicografado por Divaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. A palavra luta, a princípio, nos transmite uma ideia de batalha, confronto, enfrentamento corporal. Pensamos logo em brigas, desentendimentos, disputas, que resultam em vencedores e vencidos. Só que nessas situações, os vencedores também perdem, pois se eles batem para vencer, também apanham daqueles que querem ganhar. Ao final, ambos saem feridos. Esse tipo de luta revela os instintos acelvajados do ser humano, como nos assegura Joana de Ângeles. Lutas abençoadas, ao contrário, estimulam as lutas que são nobres, as lutas por um ideal, por valores, por princípios, lutas que nos impulsionam no dia a dia, com o propósito de desenvolver os valores adormecidos em nós, propiciando o enriquecimento do ser espiritual, desde que ele saiba comportar-se diante dos desafios e das dificuldades. É importante repetir isso, que as lutas abençoadas somente propiciam o enriquecimento do ser espiritual quando o indivíduo sabe comportar-se diante dos desafios e das dificuldades, pois são nas situações adversas que as pessoas revelam a sua essência. Tais lutas são as batalhas necessárias em nossas vidas, que contribuem para a nossa evolução. Elas são importantes para o crescimento moral e espiritual. Joana de Ângeles, no primeiro parágrafo deste capítulo, nos alerta dizendo: considera o processo de evolução moral e espiritual como sendo de emergência, dando-lhe prioridade em todos os investimentos que te sejam possíveis aplicar. Ouvindo essas palavras, não temos nem um minuto a perder. Trata-se de uma tarefa urgente e permanente que devemos abraçar ao longo de nossa vida. É importante ressaltar que enfrentamos dois tipos de luta, a luta interior e a exterior. A luta interior é aquela que travamos dentro de nós, visando combater nossos defeitos e fortalecer nossas virtudes, para o crescimento moral e espiritual, onde procuramos consolidar as boas práticas dentro de nós. Sigamos firmes rumo à reforma íntima, não medindo esforços e sacrifícios, pois somente assim estaremos preparados para superar as adversidades que certamente surgirão. Além disso, tal preparo será como um escudo de proteção, a blindagem necessária para resistirmos às investidas do mal. E mais do que isso, teremos capacidade para mudar o nível vibracional dos locais que frequentamos. Repetindo, teremos capacidade para mudar o nível vibracional dos locais que frequentamos. Sabemos que todo lutador deve preparar-se para enfrentar seus oponentes.
Embora esta não seja uma luta física, Joana de Ângeles chama a nossa atenção para o fato de que todo aquele que abraça um ideal de elevada estrutura chama a atenção daqueles que têm prazer na prática do mal. Estes colocarão resistência ao progresso do bem, transformando em alvos os que lhes são diferentes. A atitude do idealista deve ser firme, manter o empenho no trabalho e a coragem de seguir em frente no caminho do bem. Nada de positivo é realizado sem esforço e sacrifício. A luta exterior, por sua vez, é aquela que travamos quando nos deparamos com aqueles que rejeitam qualquer mudança para o bem, tentando manter a situação degradante que lhes convém. Joana de Ângeles nos alerta: a luta é inevitável. O ideal é a firmeza de conduta do lutador, que não se deve atemorizar ante as circunstâncias, nem utilizar dos mesmos recursos ilícitos daqueles que se lhe opõem ao empreendimento superior. É preciso ter confiança e entender que o ideal pelo qual se luta dá-nos resistência moral e força para prosseguir com a mesma intensidade. Essa é a razão porque o bem, que sempre procede de Deus, é vitorioso em todas as propostas. Quando se diz luta inevitável, é porque estamos vivendo o momento terrestre da grande transição planetária, onde as forças do bem enfrentam os exércitos do mal em luta cruel. Porém, muitos poderão pensar: isto é exagero? Onde estão os exércitos? E as lutas? Onde elas ocorrem? Este é um bom momento para reflexão. Que tal olharmos para dentro de nós, nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, e também para as influências que sofremos? No Livro dos Espíritos, a pergunta 459 procura saber se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. A resposta deixa claro que a influência é maior do que supomos, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Tenhamos em mente que essa influência pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Uma das ações que eles utilizam é instigar os pontos fracos do ser humano, as suas sombras, isto é, estimulando seus defeitos, como a vaidade, o orgulho, o egoísmo, não dando lugar ao sentimento de amor. Cientes dessa realidade, nós devemos permanecer em estado de alerta, para que não sejamos arrastados pelas redes da perversidade, por um simples descuido em nossa vigilância. Os exércitos do mal são invisíveis e agressivos, daí estarmos sujeitos às suas investidas em algum momento de desatenção. Talvez você pergunte: como enfrentar tais exércitos? Joana de Ângeles estimula dizendo: reserva-te a consciência lúcida do dever e luta. Priorize sua reforma íntima, perseverando no compromisso com a verdade. Recorrendo ao Livro dos Espíritos, na questão 469, pergunta-se: por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? A resposta que nos orienta é: fazendo o bem e colocando toda a nossa confiança em Deus. Vale lembrar também a arma poderosa que temos,
que é a oração. André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo 6, destaca que a prece é vibração, é energia, é poder. A pessoa que ora, mobilizando as próprias energias, realiza trabalhos de enorme significação. Tal estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Joana de Ângeles nos convida a recordar a história sobre o que ocorreu no passado e pergunta: para onde foram os tiranos, os governantes sádicos e cruéis que arrasaram cidades, ceifaram vidas incontáveis por uma ambição pelo poder, poder que se evapora em pouco tempo, arrebatados pela morte. Isto nos mostra que o triunfo do mal é passageiro, enquanto que o bem, ao contrário, é uma luz perene, que não se apaga, um eterno farol. Mantenhamos viva nossa consciência sobre a imortalidade do espírito, que para sua evolução precisa vencer as batalhas contra o mal, compreendendo os caminhos complexos das reencarnações, que nos permitem crescer moral e espiritualmente. São lutas abençoadas. O maior triunfo do lutador é a sua consciência de paz e a certeza de que está engajado em uma missão divina. Fiquemos atentos para não sintonizarmos com os lutadores da ilusão e da mentira. Joana de Ângeles nos revela que, neste período de transição planetária, há muitas lutas, combates covardes e vergonhosos. Ela pede nossa participação ativa, pois nunca houve tanta necessidade de amor e de compaixão na Terra como nestes dias. Não devemos temer o combate, pois trata-se do bom combate, o combate a serviço do bem. Emmanuel, no capítulo 148, distingue combate de bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos, saboreamos a derrota de nossos adversários, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. No bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, valorizando a vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Emmanuel, no livro Segue-me, capítulo cujo título é Força, destaca que a maior de todas as forças é a força do amor. É a arma que agrega, aproxima, aconchega, que aciona os braços no serviço aos semelhantes, que nos eleva e que, ao mesmo tempo, afasta os espíritos que não se sintonizam com ela. No livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 10, encontramos mais um reforço à forma correta de lutar. E a frase que nos encoraja diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Em outras palavras, para anular a sombra noturna, não adianta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. Basta acender uma luz. Em nossa caminhada, é normal encontrarmos adversários, aqueles que carregam valores diferentes em seu íntimo, ou que por vezes discordam de nós. Eles funcionam como fiscais de nossos atos. Sejamos
seguros e determinados, com iniciativa para dar o primeiro passo para a reconciliação. Assim é que se vence qualquer batalha. Resumindo, temos um enorme poder em nossas mãos. É necessário que orientemos a nossa mente e o nosso coração para que sejam conduzidos pela força de todas as forças, o amor. A palavra final de Joana de Ângeles é luta e ama. Esta é a palavra de ordem. E ela complementa dizendo: Jesus espera-nos ao fim da luta abençoada. Obrigado, Senhor, por mais este momento de reflexão. Que assim seja.